E aí, pessoal, como é que tá? Continuando nossa aula de propriedades periódicas. Na outra aula a gente falou de duas propriedades, que foi o raio atômico, é a mais importante de todas, volto a falar. E depois nós falamos de energia e de ionização. Agora faltam mais duas importantes, que é a afinidade eletrônica e a eletronegatividade. Bom, vamos para a afinidade eletrônica e depois a gente fala de eletronegatividade. A afinidade eletrônica, pessoal, ela é definida como a energia liberada por um átomo gasoso isolado no estado fundamental quando esse ganha um elétron. Então eu tenho aqui um átomo, ele está sozinho, ele está isolado, e a gente vai dar um elétron para esse átomo, vou incluir ele lá na eletrosfera. Quando esse elétron entra, para que ele caiba dentro da eletrosfera, a eletrosfera sofre um processo de expansão, ela acaba emitindo energia. E o que a gente chama de afinidade eletrônica é exatamente essa energia que está sendo emitida pelo átomo quando ele ganha esse elétron. A gente poderia representar isso numa equação. A gente tem o átomo X, e aí eu dou um elétron para ele. Eu sei que todo átomo, quando ganha um elétron, ele fica com carga negativa e ele se torna um ânion. E isso acaba liberando energia. Se você pegar a aula passada, a gente também definiu energia de ionização utilizando uma equação, e você vai ver que a afinidade eletrônica é exatamente o oposto da energia de ionização. Na energia de ionização, o átomo ganhava energia e liberava o elétron. Na afinidade eletrônica, o átomo ganha o elétron e libera energia. Tá? Aqui, pessoal, você sempre vai ter a formação de um ânion. E se você olhar lá na energia de ionização, você sempre vai ter a formação de um cátion. Então, uma é exatamente o oposto da outra. Essa energia é o que a gente chama de afinidade eletrônica. Bom, isso na teoria. Na prática, eu gosto de usar um outro exemplo que fica mais fácil de entender. Eu sei que o núcleo do átomo tem carga positiva. E o positivo acaba atraindo o elétron que tem carga negativa. Logo, essa força de atração que existe entre o núcleo e o elétron é o que eu chamo de afinidade eletrônica, a afinidade por elétron, vontade de ter o elétron. E compreende? Então, quanto maior for a força com que o núcleo puxa um elétron avulso, lembra que esse elétron, pessoal, ele não é do átomo, ele é um elétron avulso que está por aí. Quanto maior é a força com que o núcleo puxa esse elétron, maior é a afinidade eletrônica desse átomo. E eu sei que, por exemplo, se eu tivesse um elétron posicionado aqui, comparando esses dois elétrons, e eu perguntasse qual deles está sendo mais atraído pelo núcleo, você me diria que seria esse. A força de atração sobre ele é maior do que esse, por causa da distância. Quanto mais perto do núcleo, maior é a força de atração do núcleo sobre o elétron. Então, esse elétron que está mais afastado, força de atração menor. Esse elétron que está mais próximo, força de atração maior. Beleza? Então, já aprendi o que é afinidade eletrônica. É a tendência que um átomo tem de puxar o elétron para ele. Isso ocorre por causa da distância. Quanto mais perto, mais fácil o átomo agarra esse elétron. Então, para a gente entender como é que a gente vai estudar isso na tabela, lembra que eu falei que tudo depende do raio? Eu apresentei dois átomos aqui, o átomo A e o átomo B. O átomo A tem um raio Rzão e o átomo B tem um raio Rzinho. Eu coloquei, pessoal, vou sinalizar aqui com a caneta verde, um elétron, é esse pontinho aqui, e ele está à distância de 1 centímetro da camada de valência do átomo. E aqui eu coloquei outro elétron que também está na distância de 1 centímetro da camada de valência do átomo. A pergunta é, esse elétron, vamos chamar ele de elétron 1, e esse elétron 2, qual deles está sendo atraído com mais força pelo núcleo do átomo? Aí eu volto aqui. Quanto mais perto do núcleo, maior a força de atração. Quanto mais afastado do núcleo, menor a força de atração. Então, esse elétron que está afastado do núcleo, vou desenhar aqui a força, ó, ele está sendo atraído pelo núcleo por uma força pequenininha.
Enquanto que esse elétron está próximo do átomo, do núcleo, ele está sendo atraído pelo núcleo com uma força grande. Perceba, pessoal, que os dois elétrons estão a 1 centímetro, ó. 1 centímetro e 1 centímetro da eletrosfera, ou do átomo, podemos dizer assim. Mas a distância deles até o núcleo não é a mesma. Por culpa de quem? Por culpa do raio atômico. O raio aqui em cima ser grande fez o elétron acabar ficando afastado do núcleo do átomo. Enquanto que aqui embaixo o raio atômico ser pequeno fez o elétron ficar próximo. Então perceba, ó, do átomo o elétron está na mesma distância em ambos os casos. Do núcleo o elétron está afastado. Então quer dizer que esse elétron aqui vai ser puxado muito mais fácil, muito mais forte por esse núcleo do que esse será por esse. Então o que eu posso afirmar? Aqui em cima, onde o raio atômico era grande, a tendência desse elétron ser puxada é pequena. Então ele tem uma baixa afinidade por esse elétron. O átomo tem uma baixa afinidade por elétron. Aqui embaixo, o raio atômico pequeno fez esse átomo puxar o elétron com muita força. Então ele tem uma alta afinidade eletrônica. O que eu posso afirmar? Que a afinidade eletrônica é inversamente proporcional ao raio atômico. Isso não é conta, pessoal, é só proporcionalidade. O que isso significa? Quanto maior o raio, menor a afinidade e vice-versa. Então, se a gente pegar a tabela que a gente desenhou nas aulas passadas, a gente vai ver que o raio atômico cresce para baixo. Então, a afinidade eletrônica tem que crescer para cima, o contrário do raio. E o raio atômico cresce da direita para a esquerda, então a afinidade eletrônica tem que ser da esquerda para a direita. Só, pessoal, que aqui nós temos uma observação. Que elementos são esses? Gases nobres. Para eles, nós não analisamos afinidade eletrônica. Justificativa. Ele já tem a camada de valência completa. Se a camada de valência está completa, como é que eu vou enfiar um elétron lá dentro? Não tem jeito, então não tem como o gás nobre puxar esse elétron para ele, que é o que está acontecendo, para eu medir a afinidade eletrônica. Se ele não puxa o elétron, não libera energia, então eu não consigo medir a afinidade eletrônica. Show de bola? Então a afinidade eletrônica é inverso do raio. O elemento com maior afinidade eletrônica da tabela é o flúor. Tá? Ela cresce nesse sentido. Bom, essa é uma propriedade. Vamos para a próxima. Eletronegatividade. Ela é muito parecida com a afinidade eletrônica. Na hora que eu estiver explicando, você vai falar, mas é a mesma coisa. Não é por causa de um detalhe. Vamos para a definição. Eletronegatividade é a tendência de um átomo a atrair elétrons. Até aí ela é igualzinha à afinidade eletrônica. Só que olha a continuação. Que estão participando de uma ligação. Ou seja, esses elétrons estão sendo compartilhados entre dois átomos. Aqui o átomo não está sozinho mais. Olha só, eles estão ligados. Essa é a principal diferença entre a afinidade eletrônica e a eletronegatividade. Então, botei até de azul, para você poder passar aí para o seu caderno. Ó. Diferença principal. Átomos na eletronegatividade se encontram ligados, mas o raciocínio é o mesmo. Aqui eu tenho dois átomos, um átomo B com um raio pequeno e um átomo A com um raio grande. Eu coloco, pessoal, aqui, ó, exatamente aqui no meio, onde eu estou sinalizando com um xizinho, dois elétrons. E pergunto, quem vai atrair esses elétrons com mais intensidade? O núcleo do átomo B ou o núcleo do átomo A? E aí a resposta só pode ser uma. Quanto mais perto do núcleo, mais atraído. Logo, a força de atração do átomo B, vamos botar FB, ela é maior do que a força de atração do átomo A. Justificativa, porque esses elétrons estão mais próximos do núcleo do átomo B. Só que quem está influenciando nessa distância, de novo, pessoal, é o raio. Então, quando o raio atômico é pequeno,
a eletronegatividade é alta. Isso me permite dizer que a eletronegatividade também é inversamente proporcional ao raio atômico. De novo, isso não é conta, é só para me dizer que ela cresce o contrário do raio. Então, nessa tabela que está aqui, pessoal, o raio cresce para baixo, a eletronegatividade cresce para cima. O raio cresce para a esquerda, a eletronegatividade cresce para a direita. Só que, mais uma vez, detalhe, os gases nobres não participam do estudo da eletronegatividade. Por quê? Observação, gases nobres não participam do estudo da eletronegatividade. Por quê, pessoal? Porque gás nobre é estável, ele é um átomo monoatômico, ele é uma molécula, monoatômica, o próprio átomo corresponde à molécula, ele não precisa se ligar a ninguém, e se o átomo não ligar, como é que eu vou medir a eletronegatividade, falar se ele é muito ou pouco eletronegativo? Então, de novo, gás nobre não tem eletronegatividade estudada, porque ele já é estável, beleza? E aí, pessoal, eu poderia dizer uma outra coisa, vou botar até aqui de vermelho. Alguns livros trazem a eletropositividade, que é exatamente o oposto da eletronegatividade. Igual nesse caso aqui, ó, o átomo B puxa o elétron com mais força do que o A. Então eu poderia dizer que o A perde o elétron mais fácil do que o átomo B. A eletropositividade não é a tendência do átomo puxar o elétron, é a tendência do átomo perder o elétron, doar o elétron, ter o elétron afastado. Então é só você comparar ela no contrário da eletronegatividade. Na tabela periódica, a eletropositividade ela cresce como raio. Porque quanto maior é o átomo, mais fácil ele perder o elétron. Turma, presta atenção numa coisa. De onde vem o nome eletropositividade e o nome eletronegatividade? Se um átomo B tem o raio menor, ele é mais eletronegativo. Por que ele é mais eletronegativo? Porque os elétrons que estão localizados aqui vão ser atraídos por ele. Elétron tem carga negativa, por isso que ele fica mais negativo. Quando um átomo perde o elétron, que no caso esse cara aqui do lado, que tem um raio grande, se ele perder o elétron, quem perde o elétron vira cátion, e cátion tem carga positiva. Por isso que eu falo que ele é mais eletropositivo. Deu para sacar? E para a gente finalizar, a densidade ela nem tem uma relação de estudo assim, igual a gente fez para os outros, um raciocínio. Ela é decorada. A gente sabe que densidade é a relação de massa e volume, no caso é o volume atômico e a massa do átomo. Os átomos eles têm uma certa variância no volume e na massa na tabela periódica, de forma que a densidade ela cresce de uma maneira diferente das outras propriedades. Quanto mais para o centro da tabela, maior é a densidade do átomo, e quanto mais para baixo na tabela, maior é a densidade do átomo. Então, no caso, o átomo mais denso da tabela é o ósmio, porque ele tem uma boa relação de massa-volume, ele tem muita massa no volume muito pequeno. Tranquilo? Então, pessoal, acabamos aqui o nosso capítulo de propriedades periódicas. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Bom estudo.